Gente, hoje nós estamos começando mais uma sessão do Cinerama Virtual, Cineclube da Escola de Comunicação, organizado pelos alunos e com a coordenação geral da professora e pesquisadora Guilherme Ramos. Hoje nós estamos recebendo 3 talentosos diretores. Nós estamos recebendo aqui o Leonardo Martinelli, por Copacabana Madureira, o Lobo Mauro, por Mais Triste que Chuva no Recreio de Colégio, e Tom Apolinário, por A Margem das Torres. O Tom ele é nascido e criado na periferia da Zona Leste de São Paulo e possui formação técnica em audiovisual e é formado em cinema pela PUC-Rio. Não, ele está se formando ainda em cinema pela PUC-Rio. Ele também é cofundador do coletivo audiovisual Mil Fita Filmes, um coletivo formado por 5 estudantes da PUC, com a intenção de produzir um cinema de estética não convencional e contestador. A Margem das Torres é um produto desse coletivo e é o primeiro documentário do Tom Apolinário, tendo sido exibido em mais de 20 mostras e festivais, como a Mostra de Cinema de Ouro Preto, o Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro, o Festival Brasileiro de Cinema Universitário. O Margem das Torres ele é um curta que trabalha a questão do apagamento, né? Um apagamento não só em relação à remoção da Vila das Torres, que deu espaço para a construção do Parque de Madureira, mas também é uma questão de memória mesmo. A memória daquele local e da memória tanto das pessoas que vivem ali, mas também a nossa memória. Eu não lembro, por exemplo, de nenhum debate sobre a remoção daquele espaço, tanto geográfico quanto das pessoas que moravam ali, que tiravam seu sustento daquele local, e que também tinham um certo lazer até ali na horta que possuía na Vila das Torres, né? E isso é algo que marca bastante esse curta. Tem até uma pergunta no começo do curta, que para mim é o que dita o tom do curta, de um dos entrevistados, que ele pergunta: valeu a pena tirar o que nós tinha para receber o progresso? Um progresso de uma política que tenta fazer tudo às pressas, né? Naquele momento a gente acho que tinha a Copa do Mundo por vir e também o Rio de Janeiro ia sediar as Olimpíadas, e o Parque de Madureira serviu para ser um palco político e para ser exatamente o que o Rio de Janeiro pretende ser continuamente na sua política, que é uma política completamente violenta, né? As pessoas que moravam ali até hoje não têm emprego, até hoje não têm um lugar para morar digno. É um curto assim, que me fez refletir bastante assim, sobre como esses locais simplesmente desaparecem e não há nenhuma questão sobre isso. É algo que muito passageiro, né? A gente recebe aqui também o Lobo Mauro, que já é conhecido da gente, lá da ECO. Ele é cineasta já há bastante tempo, tem uma carreira longa. Ele é mineiro, radicado aqui no Rio de Janeiro, possui curtas premiadas pelo Brasil todo e festivais internacionais também. É formado em Educação Física pela UFMG e por Cinema na UF. Ele também é mestre em Mídias Criativas pela ECO-FRJ, é sócio fundador da Rocinante Produções e é coordenador geral da Central de Produção e Multimídia da ECO, nossa saudosa CPM. Agora, o mais importante, Giovana, eu não coloquei. Eu sou Atlético Mineiro e hoje esse ano eu tô feliz. Então, vocês, né? Se fosse ano passado, eu tava muito puto aqui. Mas meu galo tá bom, que São Paulo, então vocês vão me ver só sorrindo. Sou flamenguista e eu tô muito feliz que o seu galo tá ai, meu Deus, Flamengo hoje no campeonato. Vamos conversar depois. Depois a gente conversa. Aliás, o Mauro ele tem um curta sobre o galo, né? A paixão dele, bastante premiado. É uma das produções da Rocinante Produções. Ele também é sócio fundador da EDT, Associação de Profissionais de Edição do Audiovisual, e associado da APAN, Associação de Profissionais do Audiovisual Negro. O Mais Triste que Dia de Chuva no Recreio de Colégio já passou por vários festivais
muito premiado, um curta do nosso querido Mauro. Passou pelo Festival Internacional de Curtas de Rio de Janeiro, passou pelo Festival Internacional Linea de Ombra, da Itália, e passou pelo Festival Internacional de Curta-Metragem da Clermont-Ferrand, na França, e além de receber uma menção especial do júri do tradicionalíssimo festival alemão Oberhausen. Espero que essa pronúncia esteja certa. O Mais Triste que Dia de Chuva no Recreio de Colégio é um retrato do fracasso brasileiro, né? Durante o curta, ele mostra assim, a votação para o impeachment da Dilma, o 7-1, e o pronunciamento do Michel Temer, né? Quando a reforma trabalhista foi aprovada. Fracassou nos sentidos, na questão política, social e futebolística, que a gente aprecia tanto, e demonstra assim como a gente chegou num ponto assim que eu só conseguia assistir o filme e me sentir muito melancólica, muito triste, assim como o título do filme, principalmente porque eu participei das Jornadas de Junho de 2013. Eu fui nas passeatas, eu briguei com a minha família para ir ali para o centro do Rio, e naquele momento eu e os meus amigos, a gente tinha uma visão muito otimista do Brasil, extremamente otimista do Brasil. Até é algo que me deixa muito, muito triste do que aconteceu hoje, dos nossos tempos atuais, porque naquele momento a gente pensava que a gente estava fazendo a diferença. A gente tinha uma visão de que a gente poderia ser aquele grupo de jovens da ditadura que brigou por uma política mais abrangente para todos, mais para todos, né? E a gente hoje vê que nem no futebol a gente consegue se salvar mais. Estamos recebendo aqui também o Leonardo Martinelli. Leonardo Martinelli é técnico em roteiro para novas mídias, graduado em cinema e faz mestrando em comunicação social. O Leonardo Martinelli, já em pouco tempo de carreira, já possui uma produção fílmica premiada, já rolou em festivais pelo mundo, como Vinda Cinzas, seu primeiro curta de 2017, Se o Mundo Girasse ao Contrário, de 2018, Lembra, que ganhou o prêmio de melhor curta do Festival do Rio de 2018, e o Copacabana Madureira, que é o que a gente vai discutir hoje, passando pelo Festival do Rio, Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro, Cinefest Gato Preto, de São Paulo, Festival de Cinema de Três Passos, Festival Interamericano de Cinema Universitário, a Mostra de Cinema de Tiradentes, entre outros festivais brasileiros e estrangeiros. O Copacabana Madureira, ele me surpreendeu, e me surpreendeu de forma positiva, porque quando a gente assiste o documentário da Petra Costa, por exemplo, ou qualquer documentário sobre as eleições, sobre o momento político do Brasil, a gente vê uma coisa bastante já tradicional ali. E o Copacabana Madureira, ele tem uma abordagem bastante experimental, né, em tratar as eleições de 2018 e tratar ela de uma forma que reflita como a sociedade, desde Copacabana da Madureira, como ela pode ser influenciada, né? Como ela é sórdida, assim, né? Aquela cena da mamadeira de piroca, para mim, foi um dos negócios. Eu tava comendo na hora e eu quase tive vontade de vomitar. Mas é realmente isso que as pessoas pensam, né? Quando isso chega no seu celular, é essa sordidez, é essa maluquice, né? E o Copacabana Madureira, ele tem essa visão, assim, de mostrar quanto é loucura o que a gente está vivendo e o quanto é que foi loucura as eleições de 2018, as campanhas políticas, a forma que o Bolsonaro se utilizou das mídias sociais para conseguir chegar ao poder, e também se utilizou
lá de 2013, que o Lobo Mário fala no seu curta, para se promover politicamente, para promover um sistema fascista, né? No qual a gente vem sendo atacado todos os dias. O Cinerama passou por isso semana passada, aliás. E também é muito interessante a forma como ele trata como as regiões mais marginalizadas e periféricas do Rio receberam essas eleições. As políticas brasileiras, como um todo, não são favoráveis às margens do nosso país, mas as eleições de 2018 demonstraram o quanto elas podem ser fortes e o quanto elas são ativas e o quanto elas precisam completamente, sem resquício, não pode ter memória nenhuma desse tipo de governo, desse tipo de política genocida que é aplicado no Brasil e no Rio de Janeiro, principalmente. Agora eu vou passar a palavra para o Rafael, que vai comentar um pouco mais sobre os curtas. Linda apresentação, Giovana. Eu só queria amarrar um pouco os filmes na questão da linguagem, né? Eu queria trazer uma questão muito importante para o cinema, para a arte como um todo também, mas assim, de especial importância para o cinema político, que é a preocupação em traduzir o objeto de um discurso no próprio discurso, ou refletir o conteúdo na própria forma. Posto que forma e conteúdo não são coisas separadas e que determinados conteúdos exigem determinadas formas de abordagem. E eu acho que os 3 filmes aqui fazem isso muito bem. Assim, não são apenas filmes sobre assuntos relevantes, mas são filmes que estão impregnados desses assuntos na forma como esses filmes se estruturam. A começar com A Margem das Torres, né? A Margem das Torres, que é o filme sobre essa situação infelizmente esquecida, né? Apagada, como a Giovana tratou, da memória, mas é um filme que, ao abordar um caso sobre a dinâmica do espaço, faz isso a partir da própria linguagem cinematográfica, né? Esses recortes de fotografia que permitem inserir esse presente, inserir as raízes do presente dentro do solo do passado, né? Fazer conviver duas imagens, passado e presente, consegue demonstrar contradições, eleger novos centros e periferias para essa imagem. Tem uma cena, inclusive, que destaca os elementos, às vezes o foco é um elemento humano, que nesse projeto de cidade não cabe, né? O projeto de cidade é sempre apesar das pessoas, né? E isso a gente vê, claro, na história do mundo, do Brasil, mas muito no Rio de Janeiro, né? E o filme traz essa questão a partir desse caso, a partir desse caso específico, consegue dialogar com uma narrativa muito maior. E na história do Rio de Janeiro a gente tem muito isso, desde do projeto do Pereira Passos, que insiste em se repetir hoje. E o filme também coloca, assim, o filme a partir desses planos gerais, né, que constituem o filme, também coloca essas vozes à margem da arquitetura, à margem do projeto de cidade. Então essas falas estão a todo momento em off, enquanto curta, por outro lado, né, se existe uma retratação, um raio-x desse projeto de cidade, que deixa as pessoas à margem da cidade, existe uma vontade dos realizadores de redefinir e reconstruir esse espaço. E ao longo do filme as falas vão sendo em off, até que chega lá mais pro final, que tem um trechinho que eu achei muito interessante, que é em que o próprio modo de produção do filme é evidenciado, né? A equipe ela aparece com um boom e uma entrevistada. Esse modo de produção do filme não deixa de ser um modo de produção do espaço, que é um modo de produção da realidade, um modo de produção das representações, das vivências dessa cidade. E eu acho que é uma latência que está no curta todo, mas que a partir daí se evidencia. E aí tem aquele último depoimento, que é um depoimento que já vinha em off, mas é um momento em que um curta que a todo tempo traduzia essa dinâmica do espaço, colocando os depoimentos à margem da imagem, coloca no centro. Esse depoimento que acontece em off perde esse caráter marginal em relação à imagem e assume a centralidade. E esse entrevistado, ele ocupa o plano, né? Ele convida diretamente a ação política, uma ação política que eu acho que já estava subentendida ao longo do filme nesses processos de reconstrução.
Então, o filme traduz muito bem a importância dessas questões na linguagem, e numa linguagem que não apenas retrata o caos, né? Retrata um projeto de extermínio, um projeto de apagamento, mas oferece um convite à ação de transformação dessa realidade. E O Mais Triste Que Chuva num recreio de colégio também se baseia em contradições entre imagens e sons, contradições entre sons e sons, camadas do filme que comentam umas às outras, e a própria relação dentro e fora, né? Quem está contemplado desse projeto e quem está de fora. O filme, eu gosto como o filme ele começa assim muito pouco claro, com aquela câmera subindo, e mostra primeiro uma visão microscópica, o que é sempre a visão, e depois relacionando com um todo maior. Eu lembro também, eu lembro logo do equilibrista da música, nesse processo das embaixadinhas, e será que a gente vai ter esperança agora? De novo, a gente vai precisar ter essa esperança de sair dessa situação? Mas então, nessas contradições e nesses comentários entre som e imagem, eu queria destacar alguns, né, como, por exemplo, o hino da Alemanha com o início do discurso do Temer. Essa cena que é impossível analisar hoje sem lembrar do discurso nazista do Alvin ao som do Wagner. E o Temer falando que a reforma passou, e o gol da Alemanha, e o Galvão narrando os torcedores são os trabalhadores do lado de fora desse projeto. E o próprio rapaz que está fazendo as embaixadinhas, ele também está do lado de fora daquilo tudo. Então acho que o filme ele se baseia, ele parte dessas contradições, essas contradições do Brasil, e dentro de um discurso maior, né? Se o filme do Tom é um caso específico que dialoga com uma grande narrativa, desde o início o Mais Triste Que Chuva no Recreio do Colégio já tem essa pretensão de falar da narrativa completa, falar do Brasil, né? A partir do evento da Copa do Mundo, a partir da reforma trabalhista, a partir da votação do impeachment e tudo mais. E o filme do Léo, né, o Copacabana Madureira, vem como continuidade de tudo aquilo que o Tom resgata, né, o Tom coletivo resgata uma história, essas contradições que estão muito presentes no filme do Mauro, e o filme do Léo muito como um resultado de quando essas contradições todas explodem de maneira definitiva, se ainda restava qualquer ilusão das nossas bolhas. É um filme que também se aproveita dessas contradições entre som e imagem, contradições entre sons. Eu destacaria a questão do mar com som de tiroteio na maré e vice-versa, e também a cena da praia, né, com uma cena sobreposta daqueles rapazes negros e, enfim, o pessoal da praia justificando política de extermínio. Mas a linguagem, o centro da linguagem do Copacabana Madureira é muito a apropriação dessas outras linguagens que foram usadas no período das eleições. E mesmo que o filme assuma uma estrutura fragmentária, ao colocar isso num filme, já dá uma noção de tudo. Porque uma coisa é a gente perceber essas linguagens, essas influências, essas informações todas em separado, mas quando se junta isso numa tela de cinema, a gente já tem um discurso do todo. E outra questão que eu queria destacar nesses filmes é que ele não apenas coloca como diferentes lugares recebem diferentes discursos ou produzem diferentes discursos, mas como essas contradições elas estão materializadas historicamente na própria cidade. E aí eu queria trazer a questão dos monumentos. A questão dos monumentos que se recendeu muito com o Black Lives Matter, da derrubada de monumentos que louvam como heróis símbolos de extermínio e tudo mais, e na esteira do Black Lives Matter houve muitos casos em que se promoveu a derrubada desses símbolos e a substituição por outros símbolos, né? Não dos colonizadores, mas dos colonizados. E aquela cena do Copacabana Madureira traz isso, assim, meio a monumentos que estão expressos como um símbolo de poder na cidade. A gente tem um jovem negro que anda por ali, e depois no peito aparece poder. E o Curta, ele coloca isso, né? Atribui um caráter de monumento e faz essa substituição, faz essa reparação histórica. E depois essa mesma imagem desse rapaz vai estar com o guarda-chuva, que é uma imagem de uma poesia
mas que, na verdade, representa, na maior parte dos casos, um massacre. Uma política, né, que diz confundir guarda-chuva com arma e tudo mais. Então, acho que os 3 filmes traduzem muito bem, assim, eu acho que eles têm um diálogo com o Brasil em diversos aspectos, desde uma recuperação do passado, as contradições do presente, o que isso resultou, e o fazem através de uma linguagem cinematográfica que impregnada dessas questões. Para a gente começar essa conversa, eu queria que vocês falassem um pouco do processo de produção, como foi a escolha desses objetos, a pesquisa desses objetos, se a linguagem, ela desde o início, desde a escolha do objeto, ela já estava ali, ou foi algo que foi se construindo com o tempo. Acho que eu vou começar aqui na ordem da apresentação. Primeiro o Tom fala um pouquinho, aí depois o Mauro e finalmente o Léo. Mais uma vez, muito obrigado por terem topado o convite. Bom, Rafael, primeiramente, obrigado a vocês e a Giovana pela apresentação e por essas breves palavras sobre os filmes. Falando um pouquinho sobre o processo, alguns dos questionamentos que você colocou nessa apresentaçãozinha sobre os três curtas foram debatidas entre o coletivo. O processo todo do A Margem das Torres foi um processo feito que meio a 4, às vezes 5, 6 mãos, porque enquanto coletivos nós debatíamos o filme desde a concepção, desde a primeira ideia que a gente teve, quando a gente descobriu efetivamente sobre a remoção que tinha acontecido, né? Eu não sou do Rio, eu sou aqui de São Paulo e fui para o Rio para cursar minha graduação, né? Então, nenhum de nós sabia com muitos detalhes o que tinha acontecido ali. A gente chegou ao caso do Parque Madureira e da Vila das Torres a partir de um processo de pesquisa que a gente estava fazendo para um curta de ficção, na verdade. E a gente ficou consternado, mais ou menos, com a situação de não haverem muitas imagens, não haverem muitos relatos sobre essa remoção. De modo que a gente abandonou completamente a ficção que a gente ia realizar, também sobre remoções, e começou a aprofundar cada vez mais na Vila das Torres. O processo, inicialmente, foram de longos meses de pesquisa justamente por isso. Havia muito pouca informação sobre o que tinha acontecido ali. A maioria das matérias oficiais de grandes veículos falava que era um lixão o lugar onde o parque foi construído. E, efetivamente, existiam lugares ali onde a galera jogava lixo. Mas, como a gente pôde ver pelos próprios relatos dos moradores, a história é muito mais embaixo, né? E também com a falta de imagens. E isso guiou, mais ou menos, a forma como a gente foi lidando com a questão da linguagem cinematográfica no filme. Por quê? Porque a gente não encontrava muitas das imagens do que era antes. Apesar de encontrar, sim, alguns relatos, muito em blogs comunitários, a gente não encontrava muitas imagens, em alta resolução, ou em baixa resolução mesmo que seja. Ou seja, a gente se questionou ali em grupo, como que a gente vai filmar o que não está mais lá e o que não há registro. E a partir disso, a gente começou a se debruçar sobre algumas referências que contrapunham som com imagem, e começamos a tentar resgatar a memória, como foi dito, a memória da Vila das Torres, através desse choque e da reconstrução desse espaço através desse choque entre imagem e som. Inclusive, algumas coisas são bem interessantes, porque no início a gente queria que mais pessoas aparecessem efetivamente em imagem, apesar de algumas a gente realmente querer só os áudios gravados. Porém, conforme a gente foi se aproximando e conforme a distância do evento, né, a remoção aconteceu ali em 2011, a distância do evento pro tempo atual, principalmente dado o fato de que gravamos durante as eleições de 2018, não só foi muito difícil conseguir que as pessoas quisessem aparecer, como foi
necessário muito tato desde a pré-produção para a gente conseguir efetivamente os próprios personagens. Muitos não queriam tocar e reabrir essa ferida. Afinal, é um processo traumático, um processo de uma remoção em que poucos meses já toda uma comunidade de 1.000 pessoas foi completamente expulsa do local, né? Pessoas que muitas vezes nasceram ali. Então, a partir disso, a gente investigou como que a gente vai fazer essa entrevista. A nossa entrevista vai ser mais focada no processo de emoção ou vai ser mais focada em tentar, que foi o que a gente seguiu no final, em tentar buscar quais eram as relações daquela vila, quais eram as relações daquela vila com o bairro, o que foi perdido com essa remoção, né, com esse processo de remoção. E isso meio que guiou ali o nosso processo também de pensar a linguagem. Explorar os espaços foi uma forma que a gente encontrou de contrapor um espaço que hoje em dia, o parque, né, que hoje em dia é um lugar muito quisto, né, muito frequentado e muito querido para os moradores de Madureira, sem necessariamente querer impor uma verdade, né, sem necessariamente apontar dentro da cara e falar, não, porque vocês estão... Tipo, quem faz o uso do parque não é culpado do processo que aconteceu ali, então, assim como não é culpado do apagamento que aconteceu ali, né. Então, partindo do ponto de vista que a gente não queria necessariamente um documentário com visão de antropólogos, com uma visão mais acadêmica do assunto, a gente queria efetivamente moradores da vila, tentamos ter um cuidado, assim, inclusive no processo das próprias entrevistas, né? Focando, inclusive, algumas coisas que aconteceram durante a reunião, durante a gravação, né? Em determinados momentos que a gente tocava num ponto mais pesado, como o processo em si, né, como foi o processo, algumas pessoas necessariamente não queriam falar, queriam mais focar, não, a horta, vamos falar um pouco da horta, vamos falar das pessoas que viviam aqui. Então, se o documentário se dá nessa mediação, né, entre o sujeito objetivo ali, entrevistado, e o entrevistador, o entrevistado também tem essa veia criadora também em subverter as próprias expectativas do que o realizador está querendo ali trabalhar. E isso aconteceu, inclusive, no final, né? Quando a gente já tinha decidido que não queríamos mostrar ninguém, que nosso documentário seria um documentário simplesmente contrapondo som com imagem. Inclusive, foi na nossa primeira diária, um ex-morador nos abordou e falou, não quero, a gente está gravando só o áudio, não quero só o áudio, eu quero aparecer, eu quero estar na imagem, eu quero estar lá. E esse foi o discurso que nos pegou, assim, o do Rafael, que é o que aparece ao final do filme, né? A entrevista que nos fez também, novamente, repensar. A gente muitas vezes se pegou na ilha de edição olhando a entrevista do Rafael e falando, caramba, essa entrevista aqui poderia dar um outro material, dá para fazer 3 curtas com isso aqui, com o que ele está falando, porque não é só sobre a vila, né? Então a gente quis mais ou menos sintetizar esses nossos pensamentos a partir da linguagem e também do processo, né? Do processo do próprio filme através de um produto final que eu não considero um produto que se encerra, né? Inclusive os próprios debates sobre o filme dão muito pano para a manga para questões que estão fora do filme, questões mais objetivas e mais materiais ali do processo de remoção. Mas o recorte que a gente escolheu fazer foi esse, através das memórias. A gente está chegando num espaço que nos é estranho, então a gente estava em um momento muito delicado, né? A gente chegou, inclusive, a um entrevistado tá com um adesivo do Bolsonaro do lado de uma casa de uma entrevistada com um adesivo do Haddad lá. Então, como que a gente vai... Ou do Eduardo Paes, né? Que é uma pessoa que a gente literalmente coloca a imagem no filme, né? Então, nessa mediação e na tentativa ali de mais ou menos de uma forma, buscando uma ética ali
da imagem e do discurso, a gente tentou sintetizar tudo dentro desse tipo de linguagem que a gente acabou adotando, não só na feitura do filme, mas também na montagem. E entrariam muito mais imagens de arquivo na ideia original, coisa que a gente decidiu retirar, deixando muito mais umas imagens de arquivo muito mais pontuais, que são algumas das poucas imagens que a gente conseguiu da vila. Bom, foi mais ou menos isso. Desculpa me estender um pouco demais. Agora sou eu, né? Isso. Oi, gente. Oi a todos. Eu me senti até inteligente com o Rafael e a Giovana falando, foi de um jeito afetivo. É uma das coisas que eu gosto mais, e vocês fizeram muito bem, que é a curadoria, né? Qual a escolha dos filmes para uma sessão, como eles dialogam, isso eu acho mágico. Você até transforma o filme se você vê na ordem, isso é muito bacana. O filme, o Mais Triste, ele é filho meio torto de um projeto que eu e mais alguns amigos, inclusive o Aurélio Aragão, quem é da ECO sabe, alguns conhecem, ele é roteirista da Escola de Comunicação, ele é formado comigo na UF, então a gente se conhece há muito tempo. Então lá atrás, em 2011, quando foi decidido que o Brasil ia sediar a Copa do Mundo, em 2014, a gente decidiu fazer um filme, e o Uruguai estava chegando, era um filme completamente diferente. Era sobre um ponto de vista do Uruguai, porque o Uruguai, em 1950, o Maracanã foi construído como um projeto utópico, utópico não, esqueci a palavra, mas é um projeto assim somos uma grande nação, aí construiu o maior estádio do mundo, em 1950, e perdeu o Maracanaço. Então a gente ia chegar lá com um uruguaio falando sobre isso. É engraçado que o Uruguai ganhou a Copa do Mundo, mas enquanto time, aquilo ali foi meio que muito tempo parece que ele ficou penando, ele não ganhou mais nada. Só recentemente numa Copa América. Enquanto isso, o Brasil passou a ganhar tudo no futebol, né? E aí estava reconstruindo de novo o Maracanã que foi reconstruído por causa do Pan-Americano. Então a gente ia falar sobre isso, usando o Maracanã com essa coisa de projeto desenvolvimentista, e o que era 1950, o que era 2014. Muito ingênuo, né? Se fosse só isso. E aí a gente começou a filmar, só que os projetos, a gente tem ideia dos projetos, e são os riscos, e a gente sofreu vários maracanaços. Chegou num ponto que a gente chamou o Galvão Bueno para fazer o filme, também, porque a gente descobriu que quando o Brasil perdeu em 1950, poucos dias, eu diria, eu acho que um mês, nasceu o Galvão Bueno na Tijuca. Ele nasceu há poucos dias e há pouco lugar do até então, o maior fracasso da seleção brasileira, surgiu o Messias, né, da fala Viva o Brasil, que tá me faltando aquela palavra, mas que para mim o Galvão Bueno é o símbolo, é aquela voz do Brasil que dá certo. O Brasil que dá certo, que a gente entende, né? Que tá tudo bem, né? E aí a gente ficou, só que não deu certo. Aí a gente chamou uma outra pessoa, essa pessoa tinha sofrido um AVC, mas a gente conseguiu encontrar depois de muito tempo. E aí o William Bonner vai e fala que essa pessoa faleceu. A gente acabou. Mas a gente ficou gravando de 2012 até 2014. Então tem muitas gravações. Só que chegou em 2014, com a final aqui da Copa, a gente gravou os argentinos, os alemães lá em Copacabana, não em Madureira, mas deixamos lá. O filme era muito caleidoscópio. Eu acho que o Leonardo conseguiria fazer o filme com todas as imagens que a gente tinha. Aliás, eu tenho uma certa raiva do Leonardo, já vou falando aqui. Cara, você é muito mais associativo que eu, mais trocadilhista. Porra, muito mais inteligente. A sorte é que você é gente boa, senão você estava na minha lista, tá? De desafetos. E é um prazer conhecer o Tom. É muito bacana ouvir o Tom falar sobre isso também, sobre o processo. Eu me identifiquei com algumas coisas. Aí esse filme ficou lá perdido nas gavetas lá dos HDs. Chega 2015, 2016, a gente não sabia o que fazer com o filme e a gente deixou para lá. Só que vem o Brasil. Né? 2013, a gente, né, Giovana? A gente cheio de... agora vai. Só que a gente não sabia, só agora a gente entende. Estava uma guerra híbrida, essa coisa dos algoritmos, essas coisas de bolhas sobre bolhas sobre bolhas, né? São bolhas virtuais, e que a gente
começa a ter algum entendimento, mas a gente foi... E a esquerda ali também perdeu o bonde da história, ou o VLT da história, né, aqui no Rio. Eles perderam como lidar. Eu lembro que eu fui também numa passeata aqui no Rio de Janeiro, que acho que foi muita gente, não sei se foi 100 mil, e aí a polícia chegou e deu porrada em todo mundo, a gente saiu. E aí eu lembro que falei, caramba, polícia maluca, isso em 2003, maluca. Aí a Dilma vai falar, vai falar sobre que ninguém estava entendendo, nem Dilma, nem ninguém. Acho que só os putos lá da guerra híbrida, né? E aí, na esperança que a Dilma ia falar, olha, não precisa machucar o pessoal, né? Não, ela falou uma coisa que aí me deixou assim, não tá bom isso. Ela ficou falando da gente ter destruído a porta do Itaú, do Bradesco. Eu falei, sério, eu quase apanhei aqui, gás lacrimogêneo, você me falar de porta do Itaú. Ali eu vi que a esquerda tava errada, tava perdida. E ali ela começa a perder a base para mim. Ali é o que eu notei, né? Eu notei. Mas ela pode já ter perdido há mais tempo. Tá, então tem esse detalhe. Quando começa a acontecer com o impeachment da Dilma e quando chega o Temer, a gente, nesse momento, pelo menos a gente tava, acho que todo mundo, quem falava que estava entendendo o que estava acontecendo no Brasil, a gente já sabia que ele não estava entendendo nada. Porque ninguém estava entendendo nada do que estava acontecendo. Nem político, ninguém estava entendendo. E aí, eu decidi usar aquilo ali, primeiro com uma raiva, né? Eu tô até querendo colocar online, eu acho que eu tenho o terceiro corte. O terceiro corte, gente, o filme é muito panfletário, é meio ruim. É muito panfletário. Eu tava puto. E foi bom eu ter uma respirada. E, diferentemente do Tom, que é o que eu mais gosto, é fazer um filme coletivo, mas esse filme que eu fiz, Tom, esse filme foi individual, porque eu só pedi opinião dos meus, né, de quem fez o filme comigo, e aí, quero fazer um curta. Eles deixaram. E aí eu fiz meio que sozinho. Isso é um problema, mas eu fiz meio que sozinho porque é um filme possível. Ali, tem hora que você quer, foi um vômito ali. Então, vou convidar outras pessoas para vomitarem comigo, senão vai ficar meio ruim. Então eu fiz sozinho aquilo ali, mas ele tem limites de fazer sozinho. Aí na hora da montagem, eu fiz esse terceiro corte, eu mostrei para o Aurélio, por exemplo, que é roteirista de profissão, e aquilo ali foi um aprendizado. A gente fez um roteiro na ilha de edição. Você me perguntou da forma, se eu já tinha pensado na forma. Para o filme do longa-metragem, a gente tinha a gente rodou e perdeu. É um case de insucesso, case de fracasso. Mas para o curta, como é um curta, né, então já nasceu a espinha dorsal, quase que uma decupagem. Eu quero isso, já sei como é que começa. Primeiro momento, assim, quais as imagens que eu tenho? Eu tinha muitas imagens, mas eu decidi focar naquilo que é muito forte, muito rico, que a gente tem imagens da construção do Maracanã, nem todo mundo tem. E eu falei, não, essas imagens as imagens foram feitas por profissionais, né? Não foi só eu. Nesse filme só tem uma imagem que foi feita em 2017. Foi feita por mim, por um celular, que é do equilibrista, né? Que tá no Maracanã. Aquilo ali foi uma sorte danada minha. Sorte minha, mas é uma tristeza, né? É toda uma tristeza. Mas o processo do filme, como se fosse o roteiro do filme, eu já tinha na cabeça. Começa com as embaixadinhas, e aí depois tem o impeachment, a fala do impeachment, aí vai cortar por imagem do Maracanã e o Galvão Bueno dialogando com o Temer. Aí eu comecei a fazer. Nesse momento, eu só não sabia o que colocar do Temer, porque o Temer, eu ia talvez colocar um pupurri do Temer, falando quando ele assumiu a presidência, etc, etc, etc. E aí, quando o Temer decide, tem a reforma trabalhista, ele fala da reforma trabalhista, eu, num primeiro momento, reforma trabalhista, filme tá pronto. Perfeito pro filme. No outro momento, eu falei, putz, a gente se ferrou. Então, o processo desse filme é muito triste, é muito assim, o filme dá certo, significa que o Brasil tá dando errado. Cada vez que o filme dava mais certo, é sinal de um fracasso retumbante pro filme. Assim, tem um cronista de futebol, acho que é lá se não me engano, da Inglaterra, não é aquele Horner, eu esqueci o nome dele, mas é o mais famoso, mas não é ele não. Ele falou que ele escreve sobre os jogos e sobre o time dele. E ele falou que as melhores crônicas são do fracasso. Isso num time de futebol, ok. Meu Galo perdeu, eu escrevo uma coisa assim, né, tem mais empatia. Agora, para um filme que a gente está falando de Brasil, que a gente entende
que, assim, o Brasil a gente descobre que o Brasil é moralista, e aí isso ainda coloca mais enzima para o Brasil ficar mais moralista, ficar fascista, né, Giovana? A tristeza é a gente descobrir que o pior do Brasil é o brasileiro, e hoje, se me perguntar, eu não tenho muita esperança de Brasil, de brasileiro, assim, por N coisa, eu tô jogando minhas fichas no Atlético ser campeão, e apesar de eu não concordar de ter futebol hoje, eu acho um absurdo ter futebol, mas já que voltou, esse é meu lado escrotinho, é eu torcer pro Galo. Tá bem, me deixa torcer pro Galo. Eu tô há 6 meses dentro de casa, me deixa torcer pro Galo. Agora, se o Flamengo for campeão da Libertadores eu vou ficar muito puto, tá bom, Giovana? Me deixa ser campeão brasileiro, depois de 50 anos. Então, eu depositei toda a minha ficha assim, nossa, eu já viajei. Tá, do processo é esse. Mas esse processo tem essa importância da forma, que o processo e o que eu já pensei, a forma e o conteúdo, acho que cinema tem que ter forma. A forma é conteúdo. Eu não sei se eu estou dando uma de McLuhan aqui, que o meio é a mensagem. Eu fiz comunicação social, mas eu queria fazer cinema. Eu acho chato pra caramba comunicação social, apesar de eu estar trabalhando na escola de comunicação. Vou confessar. Pronto, falei. Mas eu não sei se o meio é a mensagem, mas eu digo que a forma é o conteúdo. Um conteúdo sem forma, sem preocupação com a forma, é que se preocupa com o conteúdo. E é importante quando você, às vezes, tem que passar a mensagem. Eu estou tentando aqui passar o conteúdo, apesar de eu, às vezes, derrapar. Num jornalismo, você vai escrever um livro explicando para alguém, etc. O conteúdo é importante. A forma também, mas o conteúdo é importante. Mas quando você vai fazer um cinema, uma arte, só conteúdo, você está fazendo outra coisa. A forma já diz muito. E eu acho maravilhoso quando eu sempre fico encantado quando eu vejo as pessoas falando, eu tive a ideia de fazer esse filme. Beleza, você teve a ideia. É como que você fez essa ideia andar. Porque a gente só tem imagens e sons. E o que tem dentro das imagens e sons e o encadeamento disso. Então, o choque de sons, o choque de imagens, aí vem as associações, né? Mas isso eu acho muito bacana. Que eu acho muito legal. Por exemplo, o Tom falando que tinha um personagem, e fora essas coisas, né, quando você queria fazer ficção, deu um documentário, e aí fora essas coisas, quando vem o personagem, a realidade se esfrega na cara, não, eu quero aparecer. Isso é mó barato. E aí depois você vai na ilha, cara, peraí, você quer aparecer, mas... E aí você tem que pensar também, você quer agradar o personagem ou você quer fazer um filme? Vem a coisa da ética. É inescapável isso para quem vai fazer cinema. Vamos falar só de cinema, que isso vale para tudo. É inescapável essa fio da navalha da ética. Tá, o cara quer aparecer. Eu coloco ele ou não? Isso vai ser bom pro filme? Agora, se eu colocar, eu vou sacaneá-lo, e por aí vai. A gente sempre fica com isso. Eu tive, por exemplo, a sorte que eu já estava tudo certo, mas eu não sabia o final do filme. Você está falando do processo? Só assim, o final. Porque ele estava muito triste, ele estava muito furioso e triste, mas não estava apontando o final, estava derrotista. Mas, ao mesmo tempo, eu não podia colocar uma coisa otimista, vai dar tudo certo. Mentira, né? Infelizmente, é mentira mesmo. Então, eu queria pensar na forma, pensar na arte, que a arte também, não à toa ela está sendo atacada, mas a arte ela provoca rachadura naquilo que está ali, naquele concreto de entendimento de mundo. Ela provoca rachadura e aponta para lugares que não estão naquele concreto, estão em outro lugar. Às vezes é por isso que algumas obras apontam para outro lugar. Eu queria provocar alguma rachadura, eu não sabia o que fazer. Então eu fui lá no Maracanã, porque ia ter um abraço dos torcedores de esquerda, no Bellini, que eu nem sei se aquilo ali realmente é do Bellini, mas o pessoal chama de estátua do Bellini. Aí eu fui e levei uma bola, vou jogar uma bola lá e todo mundo vai jogar a bola a despeito do Maracanã. Maracanã virou uma arena, elitizou, né? É igual, né? A cidade, Zona Sul, ninguém mais mora na Zona Sul, só quem pode, e por aí vai. Não tem mais pobre, não tem mais preto, não tem, né, no Maracanã, agora é elite. Pensando no Maracanã em 1950, né? E aí eu ia jogar a bola lá, só que não deu certo, tava chovendo, e só foi gente que, mais ou menos igual a mim, que não joga mais bola, tá meio triste das pernas, em vez do Bernard, alegria das pernas, só tinha tristeza nas pernas, aí não deu certo. Mas eu fiquei assustado porque eu reconheci uma pessoa que estava lá fazendo embaixadinha, que era a mesma pessoa em 2012. Ela estava fazendo embaixadinha, pedindo esmola não, estava trabalhando, mas a gente pedindo dinheiro para os turistas. E eu falei, não é possível. Aí eu fui falar com meu amigo, você lembra de mim? Não lembro de você não. Aí eu tinha no celular,
as imagens, né, dele, por sorte. Aí eu fui e mostrei para ele aqui, 2012, você fez embaixadinhas no Maracanã. O que você está fazendo aqui, cara? Maracanã já abriu. Você não está no museu lá do Maracanã, não? Trabalhando? Não, me demitiram. Aí aquela história toda. Aí eu falei, tá. Eu comemorei de novo. O filme se resolveu. Mas com mais uma merda na vida. Então o filme foi, a partir do momento que... Sempre que o filme teve resolução, é sinal de fracasso na vida. Então o cara tá fudido, ele foi mandado embora, né? É isso, agora eu queria ouvir mais o Léo. Já falei demais. Vai lá, Léo, sua vez. Fala aí, pessoal, tranquilo? Muito obrigado, Giovano Rafael, pelo convite, pela introdução, muito bacana. Um comentário que o Mauro fez que eu acho que é muito bom também, que é uma curadoria muito afiada, assim, eu já conheci os dois filmes, o Margem das Torres e o Recreio, eu já tinha assistido os dois anteriormente, eu acho que a gente nunca foi programado junto antes, então é uma 100% inédita isso, a junção dos três, eu acho que combina, assim, em diversos níveis, assim, não só em narrativa, né, mas em linguagem, mas também essa política, temática de política carioca, né, que é bem latente, é bem ardente, e também essa linha cronológica, né, no filme do Tom, a gente tem aí as remoções numa perspectiva contemporânea, né, recente, mas é algo que ocorreu aí no governo Eduardo Paes, Sérgio Cabral. E aí no filme do Mauro a gente também tem uma perspectiva aí do final do governo Dilma, do final dos governos estaduais, e aí o início do golpe, a inserção do governo Temer e umas consequências materiais disso, e no Copacabana Madureira e mais recentemente a partir da eleição do Temer para o Bolsonaro. Então a gente também tem uma linha aí, né, tipo dessa linha circular de desgraça política carioca, que parece ser um eterno retorno, né, um ouroboro que a gente está metido, que é um pouco difícil de sair, né? Especialmente Rio de Janeiro, né? Eu acho que o Brasil ele é um caos político, mas eu acho que o Rio de Janeiro tem um charme especial além. E, enfim, eu acho que os três filmes tratam um pouco disso em alguma camada. Bem, o Copacabana Madureira ele foi um filme doloroso também um pouco, porque a gente decidiu que ia fazer ele no dia 28 de outubro de 2018, quando Bolsonaro foi eleito para o segundo turno. Antes disso, já havia um interesse no tema da iconografia das notícias falsas, né? Porque era uma coisa curiosa, né? Uma nota de R$ 50 para Pablo Vittar, uma madeira de piroca. Era uma iconografia já muito absurdista, né? Muito kafkiana. Então já é algo que estava meio na mente da nossa equipe, mas com isso trazendo, obviamente, não só isso, né? Houve outros elementos que tangenciaram a eleição de Bolsonaro, mas esse sendo um elemento, o algoritmo, né, sendo um elemento bem estrutural para colaborar com isso. Isso trouxe uma curiosidade para a gente, né? Uma ardência de tratar esse tema. Então a gente começou a explorar isso, né? Explorar como essa questão de uma iconografia, de uma representação gráfica das notícias falsas, desde o seu lado mais cômico até o seu lado mais sério, e como que seria uma consequência material disso na cidade do Rio de Janeiro, né? De Copacabana Madureira. Quais são as consequências das notícias falsas para a Zona Sul e para outras zonas da cidade, né? Qual é a diferença dessas? Né? Tanto que o filme ele começa com as notícias mais cômicas, né? As notícias que são até, inclusive, às vezes apropriadas pela esquerda como uma forma de deboche com esse absurdismo, com esse jogo baixo da direita, né? A nota de 50 da Pablo, uma madeira, são coisas que a gente repete até hoje como meme, né? A esquerda se apropria disso, apesar de ser algo que, no fundo, a direita fez com um cunho de homofobia, né, na realidade, a esquerda conseguiu se apropriar disso, que nem, por exemplo, as pessoas se apropriam de palavras, enfim, para causar uma ressignificação e tentar retirar a conotação negativa daquilo, né? Então a gente começa com essas notícias falsas que têm um cunho mais cômico e depois a gente parte para notícias falsas que têm um cunho assim, puramente mais sério, assim, criminoso. Por exemplo, de montagens de meninos que são assassinados e aí são feitas fotos deles com armas ou botado foto de outras pessoas, né? Outros meninos, enfim. E, enfim, aí o filme parte por uma tangência disso, né? De como essas consequências materiais afetam de forma diferente a cidade e como elas têm níveis de gravidade seríssimos, mesmo, enfim, começando com uma tangente do humor no início do filme. E aí a gente parte para essa transformação, né? E essa geografia da cidade e de que corpos são afetados, de que forma, né? Uma tentativa modesta de tentar explorar isso também com a linguagem da internet, né? Como é que o meme se transforma nisso, né? E por isso o filme, ele é meio que um filme de mosaico, né? Ele tem os seus segmentos, cada um que eles têm um diálogo um entre o outro, às vezes uma linguagem se repete, um tema se repete, com uma grande linha temática que é essa narrativa, né? De como as coisas teriam chegado a esse ponto, né? Uma tentativa de mostrar isso, pelo menos através de uma linha de perspectiva, que é essa iconografia.
Quer falar mais alguma coisa, Léo? Acho que é isso. Eu cortei meio do nada, né? Mas acho que é isso. Juro, eu queria ser Como é que você consegue ser tão associativo e na hora de falar ser tão sucinto e pá, corte junguiano? Pô, que raiva de você, cara. Depois vocês marcam 5 minutinhos de porrada sem perder a amizade. Eu amo esse filho da mãe, na verdade. Vou Eu acho passar que é mal o bom tom a gente também. É bom a Tô gente já abrir para feliz de estar aqui perguntas. com vocês, principalmente. Giovanni, eu acho que é bom a gente abrir para perguntas, né? Se alguém tiver alguma pergunta, senão a gente dá prosseguimento à conversa. Deixa eu ver aqui. Alguém que queira perguntar, aí fala aqui no chat ou simplesmente abre o som, senão a gente continua conversando. Deixa eu ver, porque às vezes o pessoal tá tímido. Se alguém tiver uma pergunta, senão a gente continua falando. Por enquanto, não. Então, o Léo que falou menos agora, eu sei, assim, eu queria perguntar, aproveitar isso, porque eu sei que seus filmes são feitos muito na montagem, né? Eu lembro que o Vidas Cinzas qual era a relação do material, sei lá, 10:1, alguma coisa assim, não lembro exatamente, mas quanto do filme não permaneceu no filme, ou quanto desse filme surgiu em contato com o real, como foi no A Margem das Torres e como foi no Mais Triste que Chuva, assim. Porque embora seja um documentário, já havia uma pré-seleção, imagino, né, dos memes, das situações e tudo mais, mas houve coisas que no processo foram aparecendo, e aí entraram, e outras que deixaram, que você viu que no conjunto não cabiam. Queria que você falasse um pouco disso. Sim. Bem, o Copacabana Madureira, ele até que é um filme que é bem fiel ao roteiro, no máximo possível que é para ser dentro de um roteiro aberto, né, de um filme que flerta aí com, não exatamente filme ensaio, né, mas filme de montagem, filme de retalhos, mas obviamente há coisas que a gente encontra, né, aí no caminho. Eu acho que o frame, inclusive, que a gente usa aí para distribuição, que ele foi um acidental, né, que tipo, era o estava com o nosso personagem de costas e tinha uma nuvem, assim, enorme, toda, assim, uma nuvem que estava exponendo bastante poder, assim, e a gente ficou curioso aquilo, né, então foi uma composição imediata que a gente pensou em inserir na montagem. Então, há uma decupagem espontânea, mas há bastante coisa planejada também nesse filme. Então, assim, eu acho que, inevitavelmente, tem muita coisa da montagem que estava escrita no roteiro. Por exemplo, a cena da maré, né? Estava escrito no roteiro, a contraposição de imagens da maré do mar e com o complexo da maré, com os sons invertidos, entre aspas. Mas, obviamente, que como são cenas que já têm um planejamento de serem muito frenéticas, né? De terem cortes muito rápidos, o seu timing ele não é tão fácil de prever no set, eu acho. É um timing que inevitavelmente nasce mais na ilha de montagem, porque o filme ele tem muitos cortes, né? Eu acho que a gente chegou a fazer uma contagem uma vez, mas eu acho que o filme tem entre 500 e 600 cortes, o que para um curta é bastante coisa, né? Então, acho que o timing disso vai muito mais de uma sensação, né? Eu tenho o montador Pedro Giacchino, com quem eu colaborei em outros filmes antes, então a gente já tinha um diálogo, assim, né? Já sabe um pouquinho qual é da energia que a gente procura. E, enfim, eu acho que foi mais ou menos então, um ritmo complementar esse nosso guiar narrativo de linguagem. Bom, Mauro, quer falar? Posso falar. O filme é todo de... O Mais Triste, ele é todo... Não é todo. Mas ele é um filme que a gente olha, é um filme de montagem. Eu tive muito trabalho na montagem. Como ele acaba se tratando de um filme de arquivo. Das imagens é um arquivo pessoal. Arquivo pessoal, assim, arquivo meu e dos meus amigos da nossa produtora, de 2012 a 2011, que começou, até 2014. Então, a montagem já começa na cabeça. Eu já decidi, não, vai ser só sobre o Maracanã. Só vai ter Maracanã. Só. Já tirei... Eu peguei 2% das imagens que a gente tinha. Mas eu decidi fazer o filme como se fosse, na montagem, como se fosse um videoclipe. Você já tem a melodia e depois você vai montando, colocando as imagens
para associar o que está falando. Então, eu montei primeiro a melodia. A melodia tem as camadas, né? Tem a camada da música, aí até a escolha da música, que é o Lo Schiavo, o escravo, do Carlos Gomes, que naquela época é o a favor da escravizaura, como se fosse da escravizaura. Nossa, olha só. É Lo Schiavo, da Princesa Isabel, anti-escravagista, mas ali já tinha um jeitinho, dizem que já tinha um jeitinho, porque o escravo, Lo Schiavo, ele colocou como um índio e não um negro, para não sacanear o Dom Pedro II, que estava com uma questão lá da escravidão, e o Dom Pedro II foi o mecenas do... Eu já estou confundindo história, nem sei se é Dom Pedro II, eu esqueço esses... É o Dom Pedro lá, o último lá. E aí ele levou o Carlos Gomes, então tem essas camadas que não estão explicitamente no filme, assim, olha, era o Carlos Gomes, Lo Schiavo, mas ela tem essa camada do som. Então eu montei a camada do som, a camada do diálogo do impeachment, que também foi uma escolha muito por um momento, até o Léo falando sobre os memes, as falas isso da câmera, falas meméticas, né? Eu custei achar um que falava da pedalada fiscal, que é o tema do impeachment da Dilma. O pessoal, pela não sei o quê, e aí eu vi, porque estava muito longo, gente pra caramba, sei lá, um dia falando, parecia uma rave de falas, assim, essa votação, horas e horas, aí chegou um momento e falei, não suporto, vou fazer uma curadoria YouTube, impeachment. Aí as primeiras curadorias do impeachment eram aquelas falas absurdas, e eu coloquei as falas absurdas. Mas começou a ficar muito, muito engraçadinho, e eu não queria muito engraçadinho. Então eu cortei um pouco do engraçadinho e foquei um pouco assim, peraí, é Maracanã, eu vou tentar pegar gente lá do Rio, mais do Rio. Aí veio o Maia, hoje a gente... Maia, Bolsonaro, mas eu decidi não colocar quem tá falando, mais o conteúdo. E depois fazer um diálogo entre o Temer e o Galvão Bueno. Ora, diálogo também é uma coisa assim, no roteiro clássico, nos filmes de ficção, o diálogo é uma coisa muito, muito, muito importante, né? Mas a gente não deve colocar tudo no diálogo. Mas o diálogo tem que ser interessante. Aí você vai fazer um documentário com o Temer e o Galvão Bueno dialogando, você tem que... O diálogo... Aí então eu fiquei muito tempo, eu assisti o 7-1 todo, Galvão Bueno, Casagrande falando, pegando isso antes de chegar na ilha. Pegando as pequenas falas para encaixar com as falas do Temer. E aí fiz a melodia, finalmente, ao final. Aí nesse ponto eu peguei, virou uma coisa de quase um quebra-cabeça. Aí que eu falo do videoclipe. Eu já tenho a melodia, são os diálogos com as músicas, e fui fazer, por exemplo, a música dava às vezes a entrada no início, tem muito assim da entrada das imagens. Eu fiz tem uma montagem, o que vem depois, o que vem antes, mas também tem uma montagem interna. Tem uma montagem interna que é o que acontece, que você está vendo ali. Então, para casar com a música. Então, teve todo esse trabalho. Mas tiveram vários cortes que, dentro dessa estratégia, tem algumas cenas, que eu não filmei mais nada, são cenas de 2012, basicamente, e tinha algumas armadilhas que eu cheguei. Por exemplo, tinha uma imagem muito forte Tem uma fala, por exemplo, do Galvão Bueno, que me deu muito trabalho, que a fala é muito imagética, é uma fala muito assim, que você fica, uau, assim, as lágrimas do menino chorando, ele não sabe o que é futebol ainda, e está chorando por mais um gol da Alemanha. A cena é um menino chorando, assim, mas... E aí eu coloquei em tudo quanto é lugar, falei, cara, essa fala é muito boa do Galvão Bueno, mas tudo que eu colocava, ficava uma coisa melodramática, pejorativamente falando, não um melodramático bacana. E aí eu falei, caramba, aquilo ali foi um inferno para colocar. A imagem do Maracanã, então tem algumas coisas que foram complicadas. E o que me resolveu muito foi realmente depois chamar o roteirista do filme, e a gente sentou, ficamos uma semana trabalhando possessivamente com as imagens para fazer uma narrativa dentro daquela estrutura que eu criei, e aí é montagem fina. Essa cena ficou aqui, essa cena vai mais para frente, e quando finalmente, e aí no meio do processo, quando eu finalmente encontrei o personagem do lado de fora do Maracanã, aí isso mudou um pouco a montagem, porque aí ele virou de fato um personagem. Então ele aparece aos poucos no filme e vai se revelando aos poucos. No começo é uma imagem, é só um símbolo, né? É uma camisa brasileira
toda desfocada, batendo bola. Depois ele se revela enquanto personagem. Isso já modificou um pouco, mas o processo da montagem foi basicamente esse. A Juliana, quer falar alguma coisa, Tom? Que você complementa e depois a gente vai para falar da Juliana? Ok. Bom, só falar um pouquinho também desse processo ali da montagem do filme, que pra gente foi muito ditado ali pela duração do plano, né? E também por essas intervenções que já estavam previamente na primeira versão do roteiro, ali o trem passando, algumas intervenções sonoras que a gente já queria colocar na linguagem do filme, muito influenciados pelos documentários ali do Sérgio Pel. Mas o que nos pegou muito é quais as potencialidades desse discurso, porque a gente tinha uma estrutura de roteiro muito padrão ali, a gente apresentava o lugar, dava familiaridade àquele lugar, vem a remoção e vem a conclusão. Só que o que mais nos interessou na montagem seriam quais as potencialidades dessa contraposição, qual imagem seria mais adequada, ao mesmo tempo que a gente apresenta o espaço de uma forma não muito didática ali para quem não conhece Madureira, né? O Mercadão, o parque, a estação de trem. Ao mesmo tempo que a gente apresenta esses espaços, como que a gente pode contrapor, como que a gente pode trabalhar nessa contraposição entre os dois ali, entre o som e a imagem, né? Isso veio muito a partir da duração do plano, né? A gente estende o plano até que aquele plano consiga criar novos significados e que aquele significado, por exemplo, de um parque alegre, com crianças brincando, com um certo discurso por cima que vai contradizer essa imagem, a imagem um pouco mais, durando um pouco mais que esse discurso, pegando o começo de outro, ela começa a ganhar uma certa tristeza, essas crianças brincando, ou o pai e o filho jogando bola ali, ganha um caráter um pouco existencial, assim. E também as partes que a gente mais gosta, que estão ali no filme, são quando as entrevistas meio que o entrevistado meio que escapa do objetivo da pergunta, né? Dando um certo tom de não só de familiaridade entre entrevistado e entrevistador e objeto que está sendo questionado ali, mas também trazendo o espectador também um pouco mais para esse ambiente de Madureira, né? Como se fosse meio que uma troca de ideia mesmo, que isso foi uma das nossas ideias ao colocar só os moradores e não uma voz de autoridade ali, um acadêmico, uma pessoa especializada no assunto, né? A gente queria muito que esse documentário fosse muito uma troca de ideia mesmo, uma conversa. Então, aliando essa duração do plano com esses momentos que escapam, a gente trabalhou muito para tentar cortar no momento certo, sabe? Tem algumas das entrevistas que tem um dos relatos, inclusive, que é bem interessante para a gente comentar sobre isso, é uma das entrevistas em que a casa da Leila, que é a senhora que foi entrevistada, ela fica logo atrás da linha do trem. E em esses momentos o trem passava. Pode falar, Juliana. Fique à vontade. Oi, gente, boa noite. Feliz por mais uma sessão do Cinerama. Eu estou gostando muito desse semestre, aproveitando demais. São comentários gerais que eu tenho para fazer e acho que talvez algumas dúvidas também. Eu não assisti na ordem que está lá, né,
que eles jogaram pra gente no grupo. Não sei se tinha uma ordem sugerida, mas eu assisti da minha ordem. Tô falando isso porque o Mauro comentou curadoria, eu achei essa curadoria excepcional. Eu assisti primeiro Copacabana Madureira, depois assisti Mais Triste que Chuva no Recreio de Colégio e, por último, As Margens da Torre. E eu acho que assisti na ordem perfeita. Para mim foi perfeito. Comecei em Copacabana, passei pelo Maracanã e cheguei até Madureira. Como eu fiquei, olha, muito feliz de ver essas imagens, me transportei aqui para fora da minha casa, em Jacarepaguá, passei pelo Rio de Janeiro todo. Que saudade, viu? Que saudade. Alguns momentos eu tenho certeza que eu senti até cheiro desses lugares, porque, meu Deus do céu. O que eu queria falar é sobre como essas imagens casaram muito bem para mim. Tudo caminhou, né, nessa ordem que eu assisti por acaso, não foi nenhuma escolha. Comecei assistindo o Copacabana, Madureira, e muito atual, e também se eu tivesse visto ele há um ano também seria atual. Acho que se eu assistir daqui a 2 anos vai ser atual também. Isso é muito triste, mas isso é verdade. E eu fiquei pensando no potencial viralizador desse curta, né, desse filme, como ele tem tantos momentos que você pode ir extraindo eles, e eles funcionam separadamente. Era a primeira pergunta que eu queria fazer, se o Leonardo, quando na construção do filme, se pensou nesses momentos assim, nota de R$50 da Pablo Vittar, a madeira de piroca, todos esses momentos que você retirando, descontextualizando ou não. Eita, acho que a internet dele caiu. Enfim, acho que ele vai perder minha pergunta, depois eu termino. Mas, enfim, descontextualizando ou não, poderia... A gente espera. Qual é o procedimento? Léo voltou. Oi, tô ouvindo, porque eu tô no computador também. Não, eu não sei se você ouviu minha pergunta, mas era isso. Se você, no processo, pensou sobre esses trechos que dentro ou fora de contexto, tem esse potencial de ir para outros lugares, de estar em outros lugares, até de embate, né? O filme rodou bastante, as pessoas estão à flor da pele, para não usar outras palavras. Se você, na construção do filme, pensou sobre esses momentos que são deliciosos, mas agressivos para muitas pessoas. Bem, eu acho que, infelizmente, o público de festival ainda é muito concentrado em uma bolha da esquerda, assim. Então, eu acho que ele não foi tão provocativo quanto poderia ser se fosse uma audiência assim, sortida. Do nada, pega 100 pessoas aleatórias do Rio de Janeiro, aí eu acho que poderia ser mais caótico. Mas como o público de festival ainda tem um pouquinho dessa bolha, acho que a maioria das pessoas que frequenta festival de curta-metragem, ainda por cima, né, são de uma bolha da esquerda, infelizmente. Mas, infelizmente, no sentido de que queria que fosse mais amplo, né? Ainda bem que a gente tem pelo menos esse espaço. Mas, então o filme, nesse sentido, ele teve uma recepção ok. A dúvida das pessoas, quer dizer, a recepção das pessoas era mais numa relação da linguagem, né, da temática, de por que escolheu aquela linguagem, por que está fazendo isso, por que está usando essa forma de falar sobre isso, mais do que o tema, infelizmente. Assim. O filme, ele chegou... o meu pai é bolsonarista, né? O meu pai, inclusive, aparece no filme. O meu pai é o personagem bolsonarista, vendo o celular, vendo as notícias falsas. E ele aceitou fazer isso de boa, assim, ele foi assim, tá bom, é a arte do meu filho, vamos lá. Sim, ele foi meio tipo, faço aqui, beleza. Eu falei, olha, é um filme que, assim, é bem explicitamente contra a sua posição, mas ele aceitou mesmo assim. Eu deixei isso aberto com ele antes também de gravar, fui honesto nesse sentido. Mas é isso, né? Também, ele tá um pouco desiludido com o Bolsonaro, ainda bem, né? Finalmente, demorou muito até acontecer. Mas, enfim, esse processo de mudança, né? Se a gente
quiser tentar mudar em 2022, a gente tem que tentar resgatar essas pessoas, mesmo que seja doloroso, né? Muito tentador, eu avisei. Mas eu não sei se vocês estão ouvindo, tá travado ou não, porque eu tô aberto no computador e no celular, porque eu tô sem câmera no computador e tá tudo travado. Tá ok? Tá, beleza. Mas enfim, perdão se eu me perdi um pouquinho da sua pergunta, é que eu também tô com esse bug aqui, aí eu tô bem perdido aqui nas tecnologias. Mas, enfim, foi mais ou menos isso, assim, o filme teve essa relação mais homogênea em festivais, infelizmente. Eu queria que ele fosse mais visto por pessoas de direita, assim. Eu me pergunto como é que, se ele fosse, ele ainda não foi lançado publicamente na internet, né, no sentido amplo, só em festival ou cineclube online, então eu não sei, né, tomara que viralize, seria legal, mas vamos ver no que dá. Sim, sim, essa questão de ser assistido por públicos diferentes, eu acho que é muito importante, até para a gente saber se a gente, né, o nosso potencial de sucesso e tal, que é medido completamente pela raiva alheia, muitas vezes. E eu adorei ver algumas imagens que eu só tinha na minha cabeça. A mamadeira, por exemplo, eu só tinha na minha imaginação. Eu nunca imaginei que eu fosse ficar tão feliz vendo aquela imagem. E eu fiquei. Assim, pois é. E o que eu ia falar também é sobre outro comentário sobre os personagens dos 3 filmes. Eu achei que o primeiro que eu digo eu assisti primeiro nessa ordem que eu falei, que eu ia acompanhar a vida daqueles supostos bolsonaristas e tal, que eu ia ver esses personagens. Mas não, eu fiquei muito feliz com isso, porque é isso, né? São personagens, assim, que não são tão interessantes assim. São pessoas assim que estão lá o tempo inteiro, submetidas às outras mídias, às outras telas, ouvindo as coisas. Eu fiquei tão aliviada por não acompanhar esses personagens. E aí eu cheguei no segundo filme, né, que mais triste do que chuva num recreio de colégio. É difícil, mas a gente vai. E como eu fiquei encantada pelos personagens, pro cara que tava fazendo embaixadinha e tal. E o final do filme, quando ele encontra aquele outro sujeito que tá passando ali pelo Maracanã e os dois jogam bola juntos, é exatamente isso que você falou, né? Eu acho que foi o Rafael que falou. Quem tá de fora e acha aquilo ali é deles, não tá nem pensando no resto das coisas, a gente não tá nem visualizando o resto das coisas. Então, aquela imagem ali, para mim, fechou com chave de ouro, assim, foi totalmente. E foi um acaso aquilo? Aquela pessoa simplesmente estava lá naquela hora ou foi... Foi um acaso, assim, foi um acaso encontrar com o Carlos, né? Ele, não sei se ele está lá ainda no Maracanã, aquilo ali foi um acaso. Mas o outro, ele vem de lembrancinhas. Eu lembro que eu estava com adesivo, todo atleticano, eu estava com adesivo golpista, contra os golpistas. E aí ele pegou, cara, eu quero esse adesivo. Ele é flamenguista também, mas ele colocou no carrinho dele, colocou na bolsa, e aí colocou ali, né? Pô, aí, ali, num primeiro momento, ele se enturmou. Aí depois, na hora que eu comecei a filmar, ele até falou, pô, como o Tom, me lembrou agora do Tom, do personagem, pô, eu queria entrar, né? Aí ele falou, poxa, eu posso entrar? Eu falei, cara, pode. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma mise-en-scène. Ele começa, e aí você entra. E aí foi. Tem até uma imagem, tem até um áudio, não sei se dá para ouvir. Ele falou, posso entrar? Aí eu falei, claro. Aquilo ali eu deixei. Ele entrou falando. E aí a minha sorte, eu não sabia. O cara sabe fazer embaixadinha também. Ele não deixou cair. E naquele momento, quem deixa a bola cair, quem deixa escapar, é o Carlos. Né? Ele pega a bola. Então aquilo ali foi uma sorte, aquela entrada, porque se fosse só o Carlos fazendo embaixadinha, era bom também, mas com a entrada do outro, vem uma outra pessoa de fora, e aquilo ali, eu não consigo nem dizer, mas você, tem coisas que as palavras não dão conta, e aí a coisa da arte que é mais legal, né? É o indizível. Eu não estou conseguindo dizer o que eu queria dizer aqui na minha cabeça, eu não tenho palavras, mas aquilo ali, ele transcendeu o que eu estava pensando. A entrada dele transcendeu, não tinha nada planejado. Mas com a entrada dele, aí você vai com o que você tem. Eu também dei sorte, eu não sou super câmera, mas eu acho que eu enquadrei bem a escolha do enquadramento. Aí vem a questão quando você vê uma coisa entrando, por exemplo, eu falei, peraí, o que eu faço aqui agora? Tá,
vou enquadrar desse jeito, eu vou enquadrar de baixo para cima, que tudo, como diria o Pasolini, né, qualquer movimento de câmera é ideológico, né, político. Então, peraí, que isso quer dizer o quê? Aí, na hora da ilha, eu voltei com a música Luiz Schiavo, mas que é uma música épica. Eu queria deixar uma coisa épica para aqueles dois personagens, e aquilo ali casou a imagem do celular, a imagem meio tremida, com uma coisa mais crua, porque as outras imagens eram imagens assim, todas, né, bonitas, né? O diretor de fotografia muito bom. Aliás, ele que criou a abertura, aquela em slow que começa, aquilo ali é a criação do diretor de fotografia. Quando a gente estava lá, a gente deixou ele solto, e aí ele me veio com aquela imagem e falei, cara, você é um gênio, né? Aí casou a ideia dessa questão. Quando você vai fazer um documentário, mas também quando você vai fazer ficção, você tem que estar aberto, mas no documentário você tem que estar muito aberto a essas questões do que vem de fora e o que se aproveita na hora, o que se aproveita depois na ilha. São essas questões que da sorte, você tem que dar sorte, mas a sorte, às vezes, você tem que ter uma antena ligada. Muita coisa a gente deixa passar, mas quando você está com uma antena ligada para aquilo ali, pô, vai. Porque eu podia ter falado, não, cara, já está planejado aqui, você não entra não, você fica aí, eu só quero o cara aqui, batendo bolinha. Eu fiz uma mise-en-scène que eu chamei uma outra pessoa para entrar e dando dinheiro com a camisa do Flamengo, dando dinheiro para ele. Ficou horrorosa. Quando eu mostrei depois, eu falei, gente, isso aqui está muito encenado. Aí ficou horrorosa. Então ficou mais a entrada meio documental, quase documental dessa pessoa, que ficou muito mais forte. E você falando da curadoria e também essas coisas de festivais são muito interessantes, assim, que o Léo falou, muito importante. Tem festivais, e é um desafio para os festivais também, fazer com que que amplie. Tem festival que não está nem aí, mas tem festival que batalha, mas não consegue estourar essas bolhas, né? Tem festival que o curta cinema, por exemplo, é gratuito, mas é difícil, porque tem a coisa do ritual de ir ao cinema. Tem gente que não vai ao cinema porque, não, aquilo ali é meio, né, não é para mim. Então, são questões. Outros festivais que você tem respostas, tem festival no interior que você vê o pessoal do interior assistindo. Outros festivais, não. Outros festivais não estão importando, aí é quase uma punheta. Assim, olha, seu filme é legal, eu falo com o Léo. Aí o Tom vai e fala comigo. Eu vi seu filme. Nossa. Aí a gente fica assim, uma grande punheta coletiva que é chato. É bonito, é gostoso ouvir o Tom elogiando meu filme, mas não é de cadê o contraditório? Ou cadê uma outra pessoa? Num desses festivais, eu achei muito legal, que é do interior de Pernambuco, o voto popular foi escolhido pelo Soccer Boys. Soccer Boys é um curta que é de filmes de... tem um campeonato que tem travestis, é só de gente, de transgêneros. E aí eu falei, caramba, no interior, e ele foi escolhido como o melhor filme. Olha só, isso me deu uma certa esperança. Eu achei aquele prêmio muito legal. Mas é isso, Juliana. Obrigadão pelas palavras. Eu falo muito, mas eu ainda tenho um comentário para o Tom. Tem outras pessoas querendo falar. Que eu ia... nesse contexto de personagem, de vozes e tal, eu estou fazendo um trabalho de edição em que é um compilado de falas do nosso querido presidente. E aí, calhou de eu estar fazendo esse trabalho, assistir, né, os filmes eu sempre assisto um dia antes para poder pensar. E aí eu ver primeiro todas as imagens, que são clássicos, né, do nosso momento presente, depois ouvir o impeachment, as falas, enfim, e chegar por último e assistir essa situação do Parque Madeira que eu não sabia, e fiquei chocada, assim, e também, principalmente por ser carioca, não saber, né, não ter essa noção que o buraco era bastante mais embaixo. E aí eu fiquei pensando na questão dos personagens desse filme, que são maravilhosos. Tem um momentinho, inclusive você falou disso de não ter tantas imagens de arquivo e tal, acho que vocês solucionaram de uma forma bem legal, mas tem um momento que aparece uma das entrevistadas, que acho que é o único momento, e que ela tá na cadeira, assim, porque o resto todo é off, né? E aí eu fiquei assim, meu Deus, eu quero ver mais isso, eu quero ir nesse grupo de Facebook deles, dessa vila aí,
Porque, assim, parece que eles estavam vivendo uma realidade, assim, paralela e muito divertida, muito, muito interessante ali num microambiente, assim, para mim, distópico disso de ter a feira deles, dessa organização deles. E nisso de personagens, o último que você falou, que poderia fazer até outros filmes só com ele, que cara incrível. Ele como vocês fizeram essa escolha, esse casting, assim? Bom, a escolha dos personagens foi feita muito na base do pô, quem quer falar, cara, sobre isso? Porque a reação principal como eu disse, a reação principal das pessoas ao a gente falar sobre a vila, as pessoas não queriam falar muito sobre a memória, queriam falar muito sobre a amizade que tinha lá dentro, queriam falar muito sobre a horta. Aí a gente ia ver isso nas entrevistas prévias, né? Quando a gente ia conversar com a galera. Aí quando a gente falava, então a gente está filmando um documentário sobre a remoção que rolou. Aí a cara fecha, não quero falar disso não. E aí a pessoa não responde mais nada. Então, houveram coisas, inclusive, muito, muito engraçadas nisso. Por exemplo, tem dessas 1.000 famílias ali da Vila das Torres e arredores que foram removidas, 250 famílias foram para um Minha Casa Minha Vida em Realengo, né? E que é um condomínio que hoje 70%, mais de 50% dos moradores está desempregado, fica muito distante de qualquer centro de comércio, que era a principal ocupação dos moradores da vila, né? Então, a gente chegou aí lá para gravar, fazer umas imagens e tentar algumas entrevistas, né? E a gente não. Primeiro que a gente não gostou de nenhuma das imagens. A gente falou, pô, cara, que estranho. A gente tá vindo num lugar que ninguém aceitou falar com a gente. E a gente vai colocar essas imagens da casa deles no filme. Como assim? Em segundo lugar, essa coisa de ninguém querer falar com a gente. Então, chegamos a contatar o ex-presidente da Associação de Moradores da Vila, que só veio a responder muito depois do filme já estar pronto. Chegamos a tentar contatar esses grupos de Facebook, mas foi basicamente a gente entrevistou todo mundo que dava, assim, e aí e aí na ilha de edição a gente foi selecionando, esse personagem entra, esse personagem não entra, esse personagem não dá, isso aqui não tem muito a ver, e foi uma filtragem assim, mais ou menos assim, mas a gente também não conseguiu muitos personagens no final. São 5 ou 6 pessoas que estão no filme, a gente chegou a entrevistar acho que 8, 9, assim. Então também não houve essa possibilidade de ter diversos pontos de vista ali sobre o fenômeno e tal, inclusive visões contraditórias, né? O ex-presidente da Associação dos Moradores achou que não gostou do curta porque muita coisa ficou de fora. Ele falou, não, porque o processo não foi assim e tal, porque teve coisa aí, tinha coisa ali que devia ter falado, você devia ter falado isso aqui, você devia ter falado isso aqui também. E são coisas que nos escapam, né, no processo de a gente fazer um filme. Esse filme foi, inclusive uma coisa que eu não tinha falado, foi resultado de uma matéria da PUC, né, que a gente tem, que é projeto de filme 1, que é projeto de documentário. Então a gente tinha uma data muito precisa que a gente precisava entregar o filme. E a gente falou, como a gente não estava tendo personagens, inclusive foi quando a gente conseguiu entrevistar com o Rafael, que foi o que nos deu o ânimo, a gente falou, cara, vamos lá filmar umas imagens e trocar uma ideia com a galera, a gente vai filmando, alguma pessoa vai parar a gente para perguntar o que a gente está fazendo, sabe? A gente já tinha essa concepção de abordar o espaço, né, essa contraposição. Então a gente foi primeiro filmar e depois fazer as entrevistas. E nessa filmagem foi quando o Rafael parou a gente, foi quando a gente conseguiu depoimentos dos moradores da vila remanescente, lá que foi atrás do parque, né? Que é a Vila Magno, que também sofre ameaça de remoção hoje em dia.
Foi muito por essa curiosidade de muita gente vir conversar e falar assim, mas eu não quero falar, mas uma pessoa que mora ali na terceira casa, aí você conversa lá com a tia de tal pessoa que ela vai querer falar. Inclusive isso aconteceu no apartamento de Realengo, lá, no condomínio de Realengo. A tia de tal, sei lá, Sabrina Silvana, que mora na terceira casa de tal vila, fala com ela que ela vai ter muita gente para falar com vocês. Então foi nesse processo meio caótico, assim, quem se deu a escolha dos entrevistados. A gente tem uma pergunta do Facebook. Eu acho que é para todos os cineastas que estão aqui. O Otávio Rangel. Todos vivem esse processo de videoclipe? O áudio costuma pautar as coisas na montagem de documentários? Eu acho que o Mauro pode falar sobre isso. Eu lancei a pelota. Foi mal, gente. Foi Mauro. Otávio, geralmente filmes, documentário, geralmente é ao contrário. Não tem... Geralmente, pelo menos... Mas, por que pareça, a minha experiência é antagônica ao que eu geralmente gostaria de fazer. Os 3 últimos cursos que eu fiz foram meio que isso também. Foi meio videoclipe, porque eu já tinha o áudio, toda essa parte, a melodia, né, tudo que tem de som, depois eu montei. Mas isso vai de caso a caso, mas a maioria dos casos, o Tom e o Léo podem falar ao contrário de mim, mas o que eu tenho entendimento é que a maioria das coisas, provavelmente em documentário, você faz primeiro e depois... Tem gente que até não coloca música em documentário, tem gente que não gosta de colocar música em documentário, trilha sonora. Mas ao contrário, geralmente não é videoclipe que você monta, ainda mais em documentário, geralmente não. Mas filmes mais, por exemplo, que documentário é um mundo, né? Tem um documentário lá de entrevistas, tem vários documentários, tem um documentário, por exemplo, que o nosso o nosso dessa sessão é mais experimental, então às vezes discute mais a ideia e você desenvolve a ideia, e a música é importante, mas a princípio, mesmo quando você coloca uma música, você coloca mais pro final. Não quer dizer que em algum momento do filme você vai e joga, faz a trilha sonora original ou não, e aí você muda um pouco o carro lá. Mas, assim, o músico trabalha com a imagem já meio que montada. No geral é isso. Bom, só para complementar o que o Mauro disse, basicamente isso, né? Pelo menos, apesar de eu já ter feito muito trabalho na base do que você disse, Mauro, especialmente trailers, para buscar um ritmo certinho, né? Como eu sou baixista, né? Eu sou na parte da música, muito do meu conhecimento de ritmo dentro da montagem veio a partir dessa dualidade ali de imagem e som. Mas dentro A Margem das Torres não foi necessariamente a música, né? A música ela só entra, inclusive, no final com o Rafael. Foi mais a questão da duração da duração de cada plano e do que cada plano, os elementos desse plano, os elementos que escapam ao plano ou adentram o plano, como que elas casavam, como que isso poderia casar com o depoimento, como que isso poderia casar com quem estava querendo contar naquele trecho do filme, e depois de tudo isso, para não acabar com um filme de 1 hora, tentar criar um ritmo ali no meio disso, sabe? Bom, já são 7h43. Esse é o final da nossa sessão aqui de hoje, felizmente. Eu queria agradecer muito ao Tom Apolinário, ao Lobo Mauro, ao Leonardo Martinelli, por ter aceitado o convite e por estarem aqui com a gente hoje, dividindo a experiência de vocês. Foi muito bom. E é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado a vocês, gente. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela curadoria mais uma vez, né? Uma coisa que está sendo muito comentada, porque acho que é uma das primeiras sessões que a gente está comentando
que eu estou conseguindo exibir o A Margem das Torres e que tem filmes muito similares, assim, para a gente debater essa questão da linguagem e a questão do espaço, né? Então, então de parabéns. Parabéns mesmo. Feliz Cinerama, longa vida ao Cinerama. Os filmes nascem toda hora que ele é visto, os filmes só vivem quando é visto. Então, repensar o cineclube é importante, todos os cineclubes são importantes, até para furar bolhas, e aí fazer com que a gente crie pontes também, porque a gente tem que pensar para que a gente faz cinema, para que serve isso? Serve para isso, que a gente está a conhecer o Tom, conhecer a Juliana Bittencourt, Rafael, trocar ideias, ouvir respostas do Facebook. Eu não sei para que a gente está vivo, eu acho que talvez seja para isso. Então, uma das formas que a gente usa é a arte, no caso nosso aqui, cinema. Parabéns. Alô, pessoal, estão me ouvindo? Sim. Perdão, a minha internet está bem falha essa noite, então perdi um pouquinho dos pontos, mas acho que é despedida, né? Então, pelo que eu peguei. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz em participar. E é isso, assim, eu acho que o espaço de um cineclube está se perseverando online, pelo que eu vi, tem uma quantidade bem legal de gente aqui, né? Então tem uma adesão bacana. Então, estou bem contente de ter feito parte, assim, e é isso, né? Como o Mauro comentou, um filme existe para ser exibido, para a gente poder dialogar e discutir ele. Especialmente curta, né? Que carece muito espaço, né? Infelizmente, é um formato que é um pouco rejeitado pelo mercado, então é isso, né? Essa união que faz a diferença a gente poder estar aqui juntos discutindo. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Tchau, gente. Obrigadão, foi ótimo.